Olá a todos, sejam bem-vindos à Casa de Oração Milg para mais um estudo, A Autoridade da Origem do Verdadeiro Evangelho. Vem conosco participar desse grande estudo. Você que já viu os nossos vídeos anteriores, realmente entrando dentro da palavra, e esta palavra que possa entrar na tábua do seu coração. Sejam bem-vindos, vem conosco, abre seu coração, compartilha, faz o ID do Senhor, ajuda a levar este Evangelho. Vem conosco se aprofundar neste grande estudo que através do livro de Gálatas, através da vida de Paulo, possamos ver realmente a origem deste verdadeiro Evangelho. Vem conosco, em nome de Jesus. Graça e paz na sua vida, seja muito bem-vindo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos agora na aula 3, o terceiro capítulo dessa série, a autoridade e origem do verdadeiro evangelho. Só para a gente poder relembrar o que nós falamos na última aula, o apóstolo Paulo, como nós o conhecemos, ele passou então por momentos de muita rigidez na sua religião antiga, sendo ele um rabino fariseu, sendo ele um doutor da lei, e por causa dessa severidade, por causa dessa austeridade do cargo que ele ocupava junto dos mestres da lei daquele tempo, ele passou por uma conversão muito forte, porque na última aula, como nós falamos, ele tinha então uma das autorizações para poder buscar os cristãos onde quer que eles estivessem, para poder acabar com o que ele chamava de a seita do caminho. E nós falamos a respeito dos textos, como ele mesmo escreve em Gálatas capítulo 1, e nos versículos 13 e 14, e vai falando a respeito de como costumava ser a sua maneira de tratar antes da sua conversão. Nós vimos que ele zelava por toda aquela lei, então não tinha por que os Gálatas continuarem fazendo o uso desse tipo de instrumento, fazendo o uso desse tipo de tradição, sendo que o próprio Paulo, como ele fala, ele abandonou tudo isso. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, você vai poder observar, eu gostaria que você lesse todo o capítulo, de onde ele fala que tudo aquilo que ele julgava necessário, tudo aquilo que ele julgava como sendo ganho, como sendo algo de valor, os seus títulos, os seus méritos, os seus trabalhos, no farisaísmo ele decidiu jogar tudo fora. Ele abandonou tudo, como ele mesmo diz no capítulo 3 de Filipenses, em troca do supremo conhecimento de Jesus Cristo como sendo o Senhor. E o que nós aprendemos então é que no que tange a nossa vida hoje, as tradições, elas podem nos afastar da graça de Deus. As tradições, elas podem nos afastar do verdadeiro evangelho e elas podem nos afastar da mensagem da graça de Deus. Porque quando nós vemos o irmãozinho fraco, ou quando nós vemos alguém que não faz aquilo que nós faríamos, a gente gosta de julgar. A gente julga a pessoa e a gente coloca sobre ela um peso muito forte por causa da nossa tradição, por causa da nossa maneira de pensar. Isso faz com que a gente deixe de seguir e observar o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Porque o evangelho da graça de Deus fala de perdão, fala de arrependimento, fala de mudança de vida, mudança de mente. E nós precisamos entender que assim como Paulo fez e falou com os Gálatas, por causa da tradição do farisaísmo, e isso também se aplica a nós no que reflete a nossa religião com Deus, a nossa religação com Deus. Porque a gente não pode imputar sobre uma pessoa aquilo que seja uma tradição de onde você veio. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui por fora. A minha conversão ao Evangelho se deu na Igreja Assembleia de Deus, na primeira igreja evangélica que eu frequentei. Então, quando eu comecei a estudar e comecei a ler aquilo de forma a, não fazer uma teologia, mas estudar mesmo dentro da ótica das Assembleias de Deus, eu criei uma religião para mim. Eu criei como se diz,
uma tradição para mim. Eu coloquei sobre mim o ponto de vista de outras pessoas e isso fez com que eu me tornasse na forma daquelas pessoas. Eu adquiri aquela forma e eu queria que todas as pessoas tivessem aquela forma. Então isso faz com que eu julgasse aquelas pessoas da forma que eu enxergava as coisas. E conforme o tempo foi passando e eu continuei estudando, eu continuei passando, depois da Igreja Assembleia de Deus, eu fui para uma outra igreja que acabou sendo também Assembleia, mas já era de uma mentalidade mais aberta, já acabou trocando de nome no decorrer do caminho. E isso abriu a minha mente para o que era um evangelho puro, sem olhar a placa da igreja. E hoje, eu saí dessa denominação do nome Assembleia de Deus e eu vejo que a teologia que eu estudava lá e a teologia que eu queria aplicar lá era algo mais tradicional do que realmente revelação do evangelho. Quando eu vejo esses textos que dizem a respeito da confiança que o apóstolo Paulo tinha para poder perseguir a igreja baseado na sua tradição, eu me vejo no lugar dele, porque eu perseguia pessoas por causa do que eu acreditava na minha tradição, naquilo que eu tinha aprendido, sendo que isso não faz parte do evangelho. Isso é uma tradição, é um costume, é um hábito, né, daquela igreja, daquela denominação a qual eu pertencia. Então é muito interessante você conseguir entender isso para que você também não tente julgar a outra pessoa pelos seus méritos. Você não tente julgar aquela pessoa baseado nos seus títulos, do jeito que você entende a Bíblia de uma forma de vista tradicional e não teológica. Porque existe corrente teológica e existe a sã doutrina como ela é escrita. Por isso que muitas vezes se o irmão ou irmã ou alguém não pertence à minha igreja, eles não vão para o céu. E nem a paz do Senhor você E nem a paz do rua. Senhor. Mas, irmãos, bem sabemos que a igreja realmente do Senhor Jesus Cristo, ela é invisível. É uma igreja invisível, é uma igreja universal. Não é universal como instituição, é universal, eu digo, na igreja mística, invisível do Senhor. Então, nós achamos que só a nossa igreja que é correta, é só a nossa igreja que prega a verdade, é só a nossa igreja que vai para o céu. Se aquele irmão não está nas tradições, não está nessas tradições que foi aqui embutida em nós, como dogma, tem várias variantes aí, divisão, e se não se enquadra nessa situação, o meu irmão, aquele irmão, ele ainda não está realmente... Não está salvo. Realmente. Era o que nós dizíamos, a pessoa, não, aquilo lá não é salvo. Ele não está salvo. Porque ele não está dentro da minha caixinha, ele não está dentro do meu parâmetro, entende? E a palavra é tão simples que diz que aquele que reconhece, aceita Jesus, realmente nascido de novo, realmente conhecendo Jesus, ele tem a garantia no céu. E por que eu chamei a atenção disso? O texto que você vê, que nós já lemos na aula passada, então eu não vou citar o texto aqui, mas está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14, fala do jeito que o apóstolo costumava a tratar as pessoas que não faziam parte da sua facção, da sua seita, porque o farisaísmo, além de ser uma facção do judaísmo, né, além de ter dogmas e crenças diferentes das outras facções, você tem os saduceus, você tem os fariseus, você tem várias secções ali dentro do farisaísmo, né? Hoje, o que mais se assemelha, não é exatamente igual, mas o que mais se assemelha ao farisaísmo da época de Jesus é o que nós chamamos de judaísmo rabino ortodoxo. Por quê? Os fariseus, assim como os rabinos ortodoxos de hoje, eles observavam a Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, né, que nós chamamos de Pentateuco, é a Torá. E eles também observam o Tanar, que é toda a história de Gênesis, no caso deles, né, a Bíblia deles acaba em...
Como é que é o nome daquele livro? Eu estou com o nome em português aqui, mas eu queria falar em hebraico. O 1º e 2º Crônicas, né? Divrei Hayamim. O nome de Divrei Hayamim, que são as palavras, né? As crônicas, as palavras, ele é compreendido como Tanar, judeu, certo? Na nossa Bíblia está de Gênesis a Malaquias, mas para eles a divisão é diferente. Então vamos colocar assim, o Velho Testamento, Tanar. E eles também observam a lei oral, que incorpora o Talmud, o Shulchan Aruch e todos os livros de códigos de lei, né, Pirkei Avot e todos os outros livros que nós já mencionamos aqui algumas vezes. Que é um comentário do Velho Testamento. É exatamente o comentário e a explicação das leis, a aplicação das leis, né? A palavra alahá, ela vem para poder definir exatamente do que se trata as leis para eles, né? Então, o que acontece? Assim como os fariseus faziam isso na época do templo, os judeus ortodoxos, os rabinos, eles também fazem isso hoje, né? Os saduceus não. Aqueles também que faziam parte, eles não eram considerados judeus, né? Eles tinham um targum, uma tradução para o aramaico, mas eles adoravam no Monte de Samaria. Você pode ver isso quando Jesus se encontra com a samaritana no poço, né? Eles tinham também uma forma litúrgica de abordar somente os 5 livros de Moisés. Nem mesmo o Divrei Hayamim, que é os livros de crônicas, nem reis, nem nenhum livro de Samuel, nada. Para eles era só o Pentateuco, sem tradição, sem nenhuma explicação. Os fariseus ainda tinham toda essa gama de livros, além do que nós temos hoje no que nós chamamos de Velho Testamento. Então você percebe que a tradição para eles, passada de mestre para aluno, ela visava trazer um pouco de proteção para a Torá. Ela visava trazer um pouco de cerca, como os judeus rabinos hoje eles falam, né? Sabendo que você pode transgredir o mandamento, eles colocavam então um mandamento rabínico, uma lei ditada pelos sábios do povo judeu, para poder impedir que você chegasse próximo de transgredir o mandamento. Hoje, o que acontece? Nós sabemos que cortar cabelo não é pecado, tá? Pelo amor de Deus. Se você ainda acredita que cortar cabelo é pecado, se liberte, tá? Vamos aceitar isso. Mas existem pessoas que frequentam igrejas que não podem cortar cabelo porque é pecado. Entende? Então, esse tipo de tradicionalismo, para aquelas pessoas, funciona. Não vou dizer para você que é errado você ir lá. Não vou dizer que é errado você assumir isso como um compromisso. Mas pecado não é. Entende? Se a pessoa está naquela igreja, naquela placa, e ela se sente confortável adorando ali e debaixo daqueles dogmas e daquelas liturgias, aquilo é uma proteção para que ela não venha transgredir o que ela entende como um mandamento. Por isso que é uma ressalva aqui, irmãos. Se você está numa instituição como essa, respeita, porque isto está ali como um estatuto dessa igreja, né? Dessa instituição. Não estamos aqui a criticar ou falar para você sair, né? Seja bem claro isto. Deixar bem claro que a gente não está pregando contra nenhuma placa de igreja. Exatamente. O que eu estou dizendo para você é que o que era verdade para mim naquela época já não é a minha verdade hoje. Exato. Né? Eu nunca, há 20, 25 anos atrás, eu estaria usando brinco dentro de uma igreja como eu consigo fazer hoje. Porque hoje eu enxergo as coisas de uma outra forma. Então, o tradicionalismo que Paulo fala aqui nos livros de Gálatas, nos livros de Atos, nas cartas que ele escreve aos Filipenses, e ele fala de toda aquela bagagem que ele tinha, ajudou com que ele chegasse em determinado momento para entender a graça de Deus. O que eu falo para você é o seguinte: você está confortável aí onde você está? Você acha que essa igreja te proporciona o conhecimento de Jesus Cristo, que é o único capaz de salvar você? Então permanece, fica na tua igreja, certo? Leia a Bíblia, entenda a Bíblia e procure um lugar que esteja mais próximo da Bíblia possível. O que você nunca pode fazer é pegar a sua tradicionalidade, o seu tradicionalismo e imputar sobre outra pessoa. Assim como eu não pego a minha liberdade
e eu acho que aquelas pessoas não vão entrar no reino porque elas não agem como eu estou agindo, também não posso fazer isso com elas. Então, o exemplo que eu queria deixar claro aqui é que como Paulo teve uma experiência de conversão tão drástica e tão fantástica, a ponto de ele, em cartas, falar sobre a questão de observar ou não o sábado, observar ou não as festas de lua, né? As festas referentes à entrada do mês, as festas referentes à alimentação, sabe? A festa das primícias, das colheitas e tal. Isso tudo é uma liberdade que você vai conseguir encontrar na sua leitura, no seu relacionamento com Deus, sabe? Então você não pode colocar sobre outras pessoas o tradicionalismo que você aceita viver. Não tem jeito de você fazer isso. Em outra posição, no livro de Atos, por exemplo, no capítulo 8, versículo 3, está escrito assim, eu vou fazer uso aqui da NTLH, que é o mais fácil de entender. Porém, Saulo, que se esforçava para acabar com a igreja, ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Aqui no capítulo 8, conta o princípio da história dele como sendo um perseguidor da igreja, né? Ele está usando da sua tradição, da sua literalidade dos textos, para poder ele imputar sobre outras pessoas aquilo que ele acreditava. No capítulo 26, no versículo 10, ele já é um homem convertido, ele está fazendo aqui a exposição da sua defesa perante um rei, não lembro se era o rei Agripa I, Agripa II, o Festo, era um dos reis. E no versículo 10 ele diz assim, e foi o que fiz em Jerusalém, recebi autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos dos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Então, mesmo ele sendo convertido, aqui se trata de uma conversa que ele estava tendo para expor a sua defesa, ainda em Jerusalém, quando ele estava preso por causa do que fizeram com ele, pegaram ali em Jerusalém na última viagem que ele fez. Então, desse momento aqui, ele apela para César diante do rei e ele vai ser julgado lá. A mensagem que você precisa entender desse texto é que você, estando completamente confortável com a sua relação com Deus agora, você estando completamente de acordo com o que você acha que é a sua verdade no reino agora, não impute isso a outra pessoa, sabe? Eu tenho muitos amigos muçulmanos, eu tenho muitos amigos judeus, muitos amigos de outras religiões cristãs, né, de outros sectários cristãos, testemunhas de Jeová, católicos e de outras igrejas que nem nome tem. E eu acho que é tão interessante o respeito, sabe? É interessante você poder conversar com uma pessoa e dialogar com uma pessoa. Semana passada eu estava falando com um rapaz do Iêmen, e ele era muçulmano, e ele me contando coisas de Jesus e da Bíblia que eu achei fantástico, sabe? A pessoa tendo um conhecimento e um contato com os escritos e dizendo, eu sou muçulmano porque eu fui crescido, nasci e cresci, e eu vivo nisso hoje. Acho que ele tinha 26 anos ou 23 anos, o que era. E ele falou, eu comecei a falar com ele a respeito dos livros, né, do islamismo que eu já li, e foi uma troca de ideias fantástica. Quer dizer, quem vai nos julgar no final de tudo é o próprio Deus, é Cristo, sabe? Você não pode querer fazer com que a sua comunidade seja terrivelmente evangélica. Jesus, ele não mandou você converter pessoas. Jesus, ele disse, vão por todo o território, ide em todo, vou falar que nem crente agora, ide por todo mundo, a toda criatura, pregai o evangelho. Isso é que ele mandou você fazer. Pregar o evangelho. Impingir religião. Impingir um jeito de pensar. Ah, porque eu acredito no apocalipse literal. Eu sou milenialista. Eu sou pré-milênio. Eu sou arrebatamento, pós-arrebatamento. Sabe? Isso não vai levar você a lugar nenhum. É necessário você entender e dominar o assunto da graça de Deus. É necessário você pregar a graça de Deus a toda criatura. Aqueles que forem batizados, ou seja, imersos no corpo de Cristo, aqueles que crerem em Jesus de uma forma a mergulhar em Cristo e batizarem-se, lógico, na água, isso é um rito, é um credo que nós temos,
eles serão salvos por Cristo, julgados por Cristo, e você não tem nada a ver com isso. É interessante você entender isso. Assim como Paulo, na sua velha tradição, ele não pode se orgulhar de ser radical a ponto de, como ele disse aqui no versículo 10, votar contra as pessoas e ficar feliz e aplaudir quando essas pessoas eram mortas. Nós estamos também matando pessoas na fé, querendo impor sobre aquela pessoa o nosso jeito de ver a religião. É porque quando nós temos Cristo no coração, somos uma nova criatura em Cristo, né? Tudo se fez novo em nossa vida. Nós arrependemos dos nossos pecados, estamos agora em Cristo Jesus. Nós estamos uma nova vida em Cristo. Quando chega uma pessoa, que esta pessoa não tem a mesma fé que eu tenho que mostrar o amor. Jesus, ele chegou nessa samaritana. Os samaritanos não se davam com os judeus, principalmente uma mulher, né? Então, mas Jesus ainda falou com amor com ela. Então, o mais interessante é você demonstrar esse amor, este amor de Jesus, ser realmente um cristão verdadeiro e não chegar numa acusação, ou acusando, ou julgando essa pessoa porque está você falou, seu hábito, no seu costume? Você falou agora do rapaz de 23 anos? Sim, do islamismo. Exato, no Islão. Ele está no Islão, você vai falar, ele vai para o inferno. Irmãos, nós mostramos Cristo. Ele tem que ver em nós Cristo, esse amor. Então ele vai falar assim, não, realmente você é uma pessoa diferente. Eu não sou religioso, eu sigo a Cristo. A religião nos condena, irmãos. A religião, quando as pessoas nos olham para nós e vejam uma pessoa religiosa, a pessoa se afasta. Por quê? Porque só tem dedos de acusações. A religião só acusa. Por isso, quando o Gil fala aqui que hoje ele tem liberdade de estar vestindo o que veste ou estar usando o que... Não é porque ele tem uma vida de qualquer maneira, uma vida de qualquer jeito. Ele tem uma vida sabendo que entregou a vida em Cristo, sabendo que Cristo habita nele e ele é uma nova criatura em Cristo. Ele tem liberdade de estar em Cristo em amor em Cristo. E quando nós transmitimos este amor ao nosso semelhante, né? Porque de repente nós vamos fazer a barreira de divisão. Vamos reconstruir o muro que Jesus jogou no chão. Exatamente, vamos pôr aqui uma barreira aqui. Aquele não é crente, aquele não é tal religião, é tal crença. Não, irmãos, são todos irmãos. Chegamos falando com a pessoa vai ver que somos uma pessoa realmente diferente, não somos religiosos. Chegamos e mostrando esse amor a essa pessoa fala assim, realmente você é diferente. Eu lembro que uma pessoa me apresentou como um cristão, né? Porque nós gostamos de dar título no meio evangélico, são os títulos, este tem mais unção, este tem mais aquilo, né? Este é pastor, este aqui. Então me apresentaram, olha, ele é pastor. E a pessoa já houve aquela barreira, porque ela não se dava com religião, né? Exatamente, ela fez aquela barreira e eu senti essa barreira. Eu comecei a falar com ela e ela falou assim, você é de qual religião? Eu falei, eu não sou religioso. Eu estou convertido de religião. Eu abandonei a religião. Ela assim, e ela só viu a cara de espanto dela. Ela olhou para mim e falou, mas você não é um evangélico? Você não prega a palavra? Eu falei assim, sim, eu sigo a Cristo. Eu não sigo religião. Religião crucificou o meu Jesus. Os religiosos crucificaram o meu Jesus. Os religiosos acusaram Jesus. Os religiosos sabotaram. Pensam que sabotaram porque Jesus também tinha um plano de salvação, né, irmãos? Jesus foi pendurado naquela cruz. Jesus fez porque tinha um propósito. Ninguém matou Jesus. Jesus se ofereceu como um cordeiro, né? Nós sabemos disso, né? Mas vamos imaginar que os religiosos acusam, a tradição acusa. Então nós temos que demonstrar esse amor, que somos realmente uma nova criatura. Nós temos que mostrar isso ao mundo, que somos nova criatura em Cristo Jesus. Temos esse amor, falamos com toda a gente, falamos com o A, o B e C, e
Atenção que isto falamos por nós. Nós não falamos de placa de igreja. Vamos para a minha igreja. Não, vamos seguir a Cristo. A ideia aqui é pregar o reino de Deus. Exato. Se você vai congregar nesse espaço, naquele espaço ou em outro país, não é um problema nosso. Irmãos, o que a tradição também e o sistema faz, irmãos, parece... Vou usar aqui, peço perdão por usar este termo, exato. Mas parece um gado que é marcado. Então, é aquela chancela que dá no animal, é o JR, então é a igreja. Parece que quer marcar o rebanho. Sim. Mas cada um de nós pertencemos exclusivamente ao grande pastor, chamado Jesus Cristo. É este, irmãos. Mas você que está falando isso para as pessoas ser desigrejadas? Não. Lógico que não. A importância de congregar... Até porque igreja significa sociedade de pessoas. Exato. Não existe a possibilidade de eu ser igreja sozinho na minha casa. Exato. Não é possível. Exato. Nós precisamos ter um elo. Nós precisamos de fortalecimento. A igreja se une para nos fortalecer uns aos outros, irmãos. Porque não conseguimos sozinhos, não conseguimos. Precisamos. Por isso que a igreja se completa com os seus dons, seus talentos. Um vai se completando um ao outro. Nós temos debilidade aqui, o outro ele sobressai aqui. Então, cada um tem o seu dom. Exato. Cada um trabalha da sua forma. Porque por causa do movimento, né, dos crimes que muitas pessoas cometem em nome da fé, por causa de muitas pessoas, os malandros que se dizem pastores, né? A gente fala, aquele pastor é malandro. Não é. O malandro está vestido de pastor, porque quem é pastor é um homem sério. Quem é pastor é um homem de Deus. Então nós temos que entender isso. E acontece da pessoa às vezes falar, não, mas eu sou igreja. Não. Nós somos igreja. A palavra igreja, eclésia ou eclesia, em primeiro lugar, se você pegar um dicionário grego, está escrito lá, sociedade de pessoas. Entende? Mas significa tirados para fora. Ok, não tem problema. Mas o termo principal significa sociedade de pessoas. Você é o templo do Espírito, mas nós somos a igreja. Porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. O reino não é meu, o reino é nosso. Então, quando você diz, Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, venha a nós o teu reino, você está falando sobre uma sociedade de pessoas. Está falando no plural, né? É uma pluralidade de pensamentos. Então, poxa, mas eu me identifico com a Maranata. Então vai na Maranata, filho. Seja feliz, em nome de Jesus, vai ser salvo. Mas eu gosto da Batista Norte, Batista do Sul, eu gosto da Batista Betel, eu gosto da Assembleia de Deus. Seja feliz na tua igreja. Congregue numa igreja mais próximo da Bíblia. Entende? Visite as igrejas que você acha interessante, abra a mente e a Bíblia e analise aquela igreja, entende? As pessoas entendem errado o que Jesus falou no Evangelho de João. Não julgueis. O termo não fala não julgueis. A palavra diz não julgue segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça. Você tem direito de julgar as coisas. Você não pode condenar as pessoas. É diferente, sabe? Se eu chego na igreja, nós estamos aqui hoje, né, no local onde a gente reúne na Milk. O pastor está aqui pregando. Se ele fala uma coisa que eu não vejo que está escrito na palavra, eu não preciso vir aqui ofendê-lo. Eu pego a minha biblinha e vou para outro lugar. Entende? Então, não é a necessidade de condenar pessoas, mas você tem que julgar. Julgue as mensagens, julgue o evangelho que você anda ouvindo. Julgue, sim, aonde vai o dinheiro que você está contribuindo. Julgue, sim, aonde vai a prática do acolhimento que você está inserido. Mas não condene pessoas. Não faça como o apóstolo Paulo, sabe? Antes da conversão. Aqui no outro texto ele fala, Atos capítulo 26, versículo 5, que foi anterior aqui à conversa que ele teve com o rei, ao qual ele se expunha à sua defesa. Ele disse que eles sempre souberam e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. Cara, para que você vai ser um irmão chato que julga as pessoas e condena as pessoas porque elas pensam diferente de você?
sabe? Ah, mas para mim o homem não pode usar isso, a mulher não pode usar aquilo. Então vá para uma igreja que pensa exatamente como você e que tem pessoas que pensam como você. Vai ser feliz. É porque depois entra... Isto há muito que se diga, irmãos. Por quê? Porque você ou qualquer um de nós, vai uma pessoa toma uma tribuna e diz: não misture o mundo com a igreja. Né? As pessoas falam, e você tem que andar assim, assim, assim. Muitas palavras e muitos dogmas não está na Bíblia. Isso é para tentar colocar uma barreira para você não cair. Agora, se você aceitar, você permanece ali, você está de acordo com as leis e os dogmas dessa instituição. Se você não se adaptar com esse dogma, procure uma igreja mais próxima de você, aonde realmente você pode olhar a Bíblia, ver esta Bíblia, porque muitos de nós, irmãos, engolimos de goela abaixo, né? Eu estou usando esse termo mais assim, mais popular, mais né? popular, de goela abaixo tudo aquilo que pregam para nós. E realmente, e depois nós aceitamos e guardamos isto na nossa mente, nosso inconsciente, e ouvimos muitas coisas em YouTube. E tem pessoas de Deus, atenção, tem pessoas de Deus, tem pessoas sinceras, mas só estão repetindo aquilo que aprenderam, de dogmas. Não estão olhando as escrituras, irmão. Eu peço, irmãos, no nome do Senhor Jesus, examina as escrituras, irmão. Temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que sair desse sistema religioso, desse sistema que tá nos colocando este jugo. É realmente um jugo em cima de nós, além do mundo que não é fácil seguir a Cristo, realmente ser uma nova criatura, que há tantas adversidades, há tantas pressões desse mundo que nos abalam, que nos enfraquece, que nos deita abaixo, muitas das coisas. E já o mundo já faz essa pressão, e nós que estamos em Cristo Jesus, nós chegamos dentro da igreja, são palavras de acusações, são palavras que colocam aquela tala do animal, da carroça, que você tem que olhar só para frente, você não pode olhar para o lado. Nós vamos voltar no tempo da igreja quando foi instituída, irmãos, que existiu o clero, existiam os leigos, e somos os leigos, e vamos os leigos, e não convém você aprender, não convém você abrir os olhos, não convém você entender, por quê? Vai questionar uma liderança, vai questionar um pastor, porque o pastor está mais próximo de Deus. Na cabeça de muita gente, irmãos, o pastor está mais próximo de Deus. Ele está tão próximo de Deus, ele é o canal de Deus. Irmãos, somos todos iguais em Cristo Jesus. Irmãos, a mesma irmã que está no fundo, a irmã do ciclo de oração, a irmã que ora, o irmão que faz intercessão, o irmão que está na portaria, tem um acesso a Deus. Aonde o véu se rasgou, irmãos? Aonde esse véu se rasgou? Ele rasgou de cima a baixo, porque a salvação não vem de baixo, a salvação não vem do homem, a salvação vem de Deus. Ele rasgou de cima para baixo. É isso, irmãos, a salvação vem do Senhor. O véu do tempo se rasgou, nós temos acesso a esse Deus poderoso. Examine essas escrituras, não fique agarrado, estou usando o termo aqui, né? Agarrado, preso, enclausurado de tradições. Em tradições, ou mesmo não olhando para o lado e aceitando, não. Aquele homem de Deus, sim, aquele que prega é o homem de Deus. Mas examine, irmãos. Vai nas escrituras. Acompanhe a palavra. Olha aqui, Atos 26:5, que diz: eles sempre souberam e pôde confirmar isto se quiserem, né? E desde o começo fui o mesmo membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso. O apóstolo Paulo falou que é o mais rigoroso da nossa religião. Ele perseguia a igreja, ele perseguia esta igreja, mas ele mudou, porque ele nasceu de novo. Ele saiu da tradição, né? Ele saiu desse meio de tradições, de religiosidade. Ele falou assim: não, agora não sou eu que vivo,
Mas Cristo vive em mim, ele prega o amor, prega a graça, ele vai para Macedônia, ele vai para aqui, vai para ali, pega barco, ele enfrenta reis, ele enfrenta aí comandantes do navio, ele enfrenta toda a gente falando de Cristo, né? O que nós precisamos pontuar aqui é que nós não estamos de maneira nenhuma incentivando uma anarquia religiosa. Não Exato. É essa a ideia. Não é a ideia de dizer, eu faço o que eu acho certo. Não. O Evangelho, ele tem uma proposta. O Evangelho fala de mudança de mente. O que nós estamos dizendo aqui é sobre o excesso da religiosidade. É o excesso do que nós chamamos de santo, porque não é santo, certo? Você deixar de comer um alimento e julgar aqueles que comem o alimento é igual Paulo disse em primeira carta aos Coríntios, ele fala, aquele que come não julga quem não come, e aquele que não come não julga quem come, porque quem come dá graças a Deus que tem o que comer, e quem não come dá graças a Deus por aquilo que faz. Em tudo seja, né, dado graças a Deus. O que ele quer dizer com isso? Que se você tem a sua ligação com Deus, a sua religião, você está ali naquela igreja, hoje em dia tem muitas igrejas com nomes mais soltos, né? Não está ali naquele grupinho de antigamente. Mas hoje em dia tem muitas igrejas com nomes diferentes. Então, se aquilo ali, sabe, se aquele tipo de liturgia, aquele tipo de adoração está com a sua mentalidade, não, aqui é uma igreja bacana, a palavra é uma palavra boa, eu examino as escrituras, eu vejo que o que ele diz lá está escrito aqui, eu vejo que o que ele ensina lá está correto com o que está aqui, então eu sirvo a Cristo aqui. Nós não estamos querendo dizer para você abandonar o lugar onde você está e se viver uma anarquia gospel, não é essa a ideia, sabe? Mas o Evangelho, ele traz uma mentalidade saudável. O Evangelho, ele traz uma mentalidade clara, entende? Porque, como o pastor falou no início, você ficar apontando e se sentir constrangido pelo que ele está falando. Quando o Evangelho é pregado de acordo com o que está escrito, quando ele é entendido e interpretado, o Espírito de Deus faz você se constranger. Não é a voz de quem prega que faz você ter vergonha dos seus atos. Não é a voz e a rigidez, a rispidez de quem está com o microfone na mão, apontando o dedo e jogando piadinhas, que vai fazer com que você se arrependa. Não. Agora, se você pega um texto cheio da unção do Espírito de Deus e você percebe que Deus está falando com você, não precisa de ninguém te constranger e chamar teu nome na frente de todo mundo. Porque você sabe que Deus está falando com você, entende? Então, o Evangelho da graça de Deus, ele é saudável e ele é leve, não porque, poxa vida, não tem dogmas, não tem nenhuma extorsão, não tem aqui ninguém falando o que pode e o que não pode. Não se trata disso. Se trata de que o Evangelho, quando ele é pregado corretamente, com a sua exegese correta, interpretação de texto correta, com todos os pontos aonde está escrito, o Espírito de Deus, ele faz você se constranger porque você sabe que está em pecado, certo? Você sabe que está em pecado. Olha um texto bacana. Gálatas no capítulo 1, logo em seguida daquele que foi citado no início, mas agora nos versículos 15 e 16, ele vai falar de como que Deus se aproxima daqueles que recebem o Evangelho. Então Paulo diz lá, versículo 15, porém Deus, na sua graça, me escolheu antes de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar a mim o seu Filho, a fim de que eu o anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Nós já utilizamos esse texto várias vezes no início dos nossos estudos, e é só para você ter uma ideia de como é que isso acontece. É o próprio Deus que ele julgava servir quando estava na religiosidade intensa, quando estava no ritualismo, quando estava na execução legalista da Torá, e agora o próprio Deus que ele julgava adorar antes, se mostra para ele de uma forma correta, se mostra para ele de uma forma graciosa. E diz que mesmo ele, quando estava naquela legalidade,
ele já tinha sido escolhido para poder fazer o anúncio da boa notícia, ou seja, o evangelho da salvação, o evangelho da graça de Deus. Então hoje, quando nós falamos com uma pessoa que está debaixo do jugo da ritualidade, da religiosidade, sabe? E a pessoa fala, não, porque tem que ser desse jeito, que eu aprendi assim de pequeno e eu vou seguir desse jeito. Não imponha a sua verdade a essa pessoa. Porque quem vai fazer com que ela enxergue essa verdade é o próprio Espírito de Cristo. Ele vai se mostrar para aquela pessoa e ela vai ser chamada a fazer a obra de Deus aonde Deus quer que ela esteja. Então nós somos chamados a anunciar o Evangelho, não a obrigar as pessoas. Você tem que aceitar o Evangelho do jeito que eu prego, senão eu vou cortar a tua cabeça. Não é desse jeito que funciona, sabe? Não é pela força, não é pela violência, como diz a palavra. Eu acho que é o profeta Zacarias que fala isso. Não é pela força, não é pela violência, entende? É pelo Espírito de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus aqui, e eu olho para a face das pessoas e vejo com que nós, estamos chorando, a gente está contrito, se entregando realmente a Cristo, você consegue entender que é o Espírito de Deus que convence a pessoa do juízo, do pecado, da justiça. Isso é que é o interessante. Jeremias capítulo 1, versículo 5, tem o texto que fala a respeito desse tipo de chamado. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Certo? É um texto focado, é um texto que foi dado para Jeremias, naquele momento, naquele local, na nação de Israel. Então nós não podemos tomar esse texto para nós hoje achando que, porque hoje tem profeta. Não, irmãos. O dom de profecia é diferente do profeta, tá bem? Profeta no Antigo Testamento, ele teve um chamamento, ele teve uma dispensação, ou seja, um campo de tempo onde ele atuou. Hoje, no nosso mundo, século 21, nós temos o dom de profecia, nós temos o dom de discernimento que nós podemos usar, pela graça de Deus, para passar uma mensagem a uma pessoa. Não entenda diferente. O que eu quero que você perceba aqui é o seguinte: mesmo que você conheça uma pessoa que está com os olhos vendados para aquilo que o Evangelho anuncia, e ela está vivendo debaixo, como o pastor disse aqui, as tapas que só permitem ela olhar para aquele tipo de função, de religião, aquela coisa presa, aquela coisa completamente ritualística, não se preocupe, porque Deus, ele vai chamar essa pessoa, assim como fez com Jeremias, assim como fez com o apóstolo Paulo, e vai demonstrar que ele foi chamado antes mesmo de ele nascer, para poder executar um trabalho, para poder executar uma função. O que nós precisamos entender é que o Espírito de Deus, ele nos leva, nos encaminha ao local e ao momento em que Cristo quer que nós podemos agir. Não estamos falando aqui de calvinismo ou arminianismo, não é disso que se trata. O que eu quero que você entenda é que ontem eu era religioso, ontem eu era ritualista, cheguei até mesmo a frequentar a sinagoga dos judeus lá da minha cidade, achando que eu deveria migrar de religião, porque ali eu estava melhor do que cá. Mas hoje eu consigo enxergar a graça de Deus de uma forma diferente. E eu consigo visualizar que tudo isso, ele progrediu, ele auxiliou para o meu crescimento. Então hoje eu me sinto livre para adorar e eu tenho completa convicção do evangelho que eu sirvo, o Jesus que eu sirvo, pelo seu evangelho, a ponto de dizer para você que essas pessoas que nós às vezes olhamos e julgamos mal e achamos que ela está perdendo o seu tempo, ela é de Jesus, irmão. Ela vai ser salva, porque não sou eu nem você que vai salvar. É o próprio Cristo quem salvou essa pessoa. Às vezes a gente olha para um parente lá da roça, daquelas terrinhas mais antigas, que tem aquele tipo de pensar, que tem aquele tipo de roupa característica, aquele coquezinho no cabelo, e é só assim, é só desse jeito. Deixa aquela pessoa lá, porque quem vai tratar com ela é Cristo. Pregue o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado, ou seja, quem for imerso ao corpo de Cristo, quem mergulhar em Jesus, vamos colocar assim, logicamente que temos a nossa crença no batismo nas águas, é um sinal público, mas o batismo significa mergulhar em Cristo, imergir em Cristo. Então quem crer e for batizado será salvo. Depois temos um texto em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11,
versículo 23. Muito famoso, muito utilizado no que nós chamamos de reunião de ceia, né? Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Isso é um texto muito conhecido. E tendo dado graças, ele partiu. Nós sabemos desse texto, né? E ele vai falar, e tudo aquilo que ele teve, que ele recebeu de Jesus, ele ensinou. O que eu quero dizer com isso? Não ensine tradições humanas. Não ensine pensamentos e filosofias, ideologias de alguma igreja. Ensine o Evangelho. Tem uma tática muito, muito simples para você entender isso. Nada que você não consiga provar com a Bíblia aberta deve ser ensinado. Eu tinha um pastor, finado pastor Tito França, um homem muito usado por Deus, muito abençoado, e ele dizia, aonde a Bíblia parou, calou. Era um jeito fantástico que ele usava. Aonde a Bíblia parou, calou. Não diga, não fale alguma coisa que você não consiga abrir a Bíblia e provar. Ah, porque eu acho a Bíblia. Fique com a Bíblia. Vou citar aqui que um pregador que talvez vocês conheçam, chama Binhin, ele disse, se eu falar alguma coisa aqui, eu ouvi, irmãos, eu não estou falando que eu ouvi isto. Ele falou, se eu falar alguma coisa que está aqui e não está na Bíblia, eu estou errado. Se eu falar alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa aqui que não está na Bíblia, a Bíblia está certa, eu estou errado. Isto ele falou e eu ouvi, irmãos. Então, focamos na Bíblia, focamos nesse Evangelho, focamos verdadeiramente nesse Evangelho. Esqueçamos aqui as tradições, os dogmas, irmãos. Vou falar algo aqui que possa chocar aqui a internet, irmãos. Eu acho que tem liberdade para falar disso aqui. Nesta igreja, chamada Casa de Oração Milg, Ministério Internacional Livres pela Graça de Deus, não cobra dízimo. Não temos dízimos aqui. Porque nós acreditamos que isso está na lei, na velha, está lá em Malaquias. Mas se você achar que na sua igreja que tem que entregar, se não, há uma maldição sobre a sua vida, amém, irmãos, eu respeito, amém. Mas aqui nós pregamos que não há maldição, porque Jesus levou toda a maldição na cruz. Se eu ofertar aqui, ali, neste ministério, é por amor à obra de Cristo, é por amor daquilo, de levar o Evangelho, porque existe um custo, e nós sabemos, né? Nós temos que se assentar numa poltrona, nós temos que ter a luz, temos que ter a internet, os equipamentos de som e áudio que você está vendo e aqui. Realmente existe um custo. E esse custo é suportado por amor, né? É como se fosse um casamento. Exatamente. Nós estamos unidos. Então, a união no casamento, nós estamos dividindo tudo. Então, eu faço e entrego a minha oferta com amor. Como se fosse realmente uma oferta de gratidão, e não uma obrigação porque vai cair alguma coisa em cima. Exato, a maldição, e vem o devorador, e vem o migrador, o cortador, e vem tantas dores aí, irmãos. Não está aqui na Bíblia, não está na Bíblia. E se nós olharmos a Bíblia em Malaquias, vai ver que isto está falando de uma colheita, está falando, totalmente, por isso nós temos que entrar nesta palavra. Por isso nós temos que abrir os olhos. Seus olhos foram abertos, porque ele diz em 1 Coríntios, na ceia, ele diz, porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Então ele recebeu, não foi de homens, não foi de um curso. Não é tradicionalismo. Não é tradição, não é religião judaica, que ele deixou tudo para trás e foi seguir a Cristo. É isso que temos que seguir. É tão simples como isso. O que eu acho muito interessante é que nós temos o problema de querer equalizar as coisas, dividir, dissecar, para entender. Tem acho que é um post na internet, no Instagram, que eu já vi, eu não me lembro agora de quem que é a autoria desse texto, mas eu não sei se é do Josemar Bessa ou se é do próprio... Bom, enfim, o texto diz assim, toda vez que a Bíblia entrar em guerra com você, deixa a Bíblia ganhar. Deixa a Bíblia ganhar.
Não tente fazer uma indução do texto, sabe? Não tente entrar com uma ideia fixa e procurar no texto algo que venha embasar a sua ideia. Mas entre de cabeça aberta, de mente, sabe, aberta, e tire do texto uma doutrina. É disso que nós estamos falando. Então, quando nós falamos da autoridade, da origem do verdadeiro evangelho, ele veio de Deus. Não veio de tradicionalismos, não veio de religiosidade, por mais que seja revestida de uma aparência santa, bonita, imaculada, mas tudo o que vem de homens é pecado. Não tem possibilidade. Quando Paulo foi convertido no caminho para Damasco, e desde então ele foi alvo das revelações de Deus, né, das revelações pessoais de Cristo, junto com os demais apóstolos da sua época. E quando a igreja foi crescendo e ele foi escrevendo, ele, Paulo, Pedro, Judas e Tiago, e todos aqueles que contribuíram para a evolução do reino de Deus na face da terra, eles receberam revelações de Cristo. Então, não viva a sua vida debaixo de um tradicionalismo vazio. Por que você faz isso? Porque sempre foi feito assim. Está na Bíblia? Não. Então não faça, não é necessário. Entende? Agora, não imponha sobre outras pessoas uma liberdade que você tem, sendo que elas não enxergam isso. Esse é que é o problema, sabe? Escandalizar, né? Não é necessário. Não é necessário você fazer isso para uma pessoa, sabe? Você tem um versículo que agora eu esqueci aonde é que ele está localizado. Eu vou procurar depois e eu vou falar para vocês. Ele diz assim: feliz é aquele que não se condena naquilo que ele mesmo liberta. Porque não adianta você chegar para uma pessoa e querer fazer aquela pessoa entender alguma coisa e chegar ao ponto de virar uma libertinagem, né? Quando você estuda a carta de Paulo aos Coríntios, né? Já citei vários autores aqui, procure sobre o autor chamado Gordon Fee. O Gordon Fee é um especialista na carta de 1 aos Coríntios. Chega-se ao momento em que eles conseguem visualizar que eles estão tão cheios de conhecimento que eles se intitulam além da razão. Então, não interessa o que eles fazem com o corpo, porque eles acham que a sabedoria deles, a sofia, está tão elevada que a alma é tão boa e o corpo é tão mau que eles fazem o que querem. Não entre nessa. Nós somos pecadores, somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós temos sobre nós o sangue do Cordeiro e temos um advogado no céu, mas não use desse pretexto para continuar a sua vida de pecado. Mergulhe na graça, mergulhe no conhecimento da Escritura. E eu espero que você esteja feliz por você estar aqui conosco. A cada dia que passa, o texto vai ficar mais intenso. A cada aula que nós estejamos aqui conversando, vai ficar ainda mais profundo. E eu quero ver você junto comigo na próxima, se Deus quiser. Amém? Então, Deus abençoe você e até uma próxima, se Deus quiser. Amém. Irmãos, é gratuitamente, é gratuito você se inscrever nesse canal. Ajude, compartilha. Faz o seu comentário, compartilha esse vídeo, põe no seu grupo WhatsApp, faz uns cortes. Você tem autorização para fazer cortes? Pode fazer, põe à vontade. Coloca lá no TikTok, eu ia usar o termo TikTok, aqui. Instagram, Telegram, qualquer outro gram que existe. Exatamente. Espalhe essa mensagem, espalhe a palavra. Sabe por quê, irmãos? Apóstolo Paulo, ele foi treinado e ensinado por Gamaliel, um dos maiores teólogos, um dos maiores especialistas em Torá, né? Na sua época. Sabe o que aconteceu? Jesus teve que colocar ele em escuridão 3 dias, colocou o apóstolo Paulo de escuridão, falou: o que você sabia não é nada, é tradição. Cegou o homem 3 dias, mas depois ele falou: não, agora eu vou abrir os seus olhos, para que você possa ver essa graça, para que você saia da religião, para que você comece a realmente levar esse evangelho, este evangelho, essas boas novas a toda a criatura. Vamos abrir os nossos olhos. Religião, isto tudo nos cega, nos coloca como cegos
mas quando nós abrimos nossos olhos, nós possamos ver a graça, o amor, a misericórdia do Senhor, não para libertinagem, mas sim mudado, uma nova história, com arrependimento, deixando o pecado e ter uma vida reta de retidão com Cristo. Amém? Eu te vejo no próximo vídeo. Você viu que cada vez está aumentando aí a profundidade. A autoridade. Bem profundo, sai do raso. A autoridade da origem deste verdadeiro evangelho. Esta é esta série. E eu te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.